Olá pessoal, hoje nesse vídeo vamos falar sobre o cuidado com o coto umbilical, aquele pedacinho do cordão umbilical que ainda fica no bebê depois que ele nasce. Fica comigo até o final, que aqui eu vou te mostrar tudo sobre como que cuida, quando cair, o que que faz, o que que tem que passar, como que faz o curativo e tirar algumas dúvidas mais frequentes que eu recebo lá no Instagram. O meu nome é Ana Angélica Aba, sou enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui, dê o seu like e coloque todos os seus comentários que eu gosto de ler e comentar todos com você. Então, olha, vamos lá. Eu tenho aqui o meu bebê com o coto umbilical para a gente poder ter como aí uma referência do que a gente vai fazer. Esse coto umbilical, ele nada mais ele é gelatinoso, ele é gelado, mas o bebê não sente dor. Apesar de ainda fazer parte do corpo do bebê, ele não sente dor nessa região aqui. Então, a gente pode pegar sem problema algum. Às vezes dá um nervoso de pegar nisso daqui, gelatinoso, gelado, às vezes fica duro, fica só uma pontinha grudada no bebê, a outra pontinha já tá solta, mas não tem problema, o bebê não vai sentir dor só de encostar nesse coto umbilical. Como que é feito esse curativo e o que a gente usa nesse curativo? Vou falar para vocês sobre as recomendações que estão lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o seguinte: a gente precisa, antes de mais nada, prevenir qualquer infecção vinda desse coto umbilical. Isso daqui depois ele pode virar uma ferida, ele vai virar uma ferida aberta porque vai ficar um buraquinho depois quando o coto umbilical cair. Então, vocês precisam de saber, antes de mais nada, os sinais de alerta de quando tiver uma infecção nesse coto umbilical. O mais comum é que aqui nessa região fica vermelha, fica uma bolinha vermelha aqui em torno do coto umbilical, em torno do umbigo mesmo. Pode sair uma secreção purulenta, o famoso pus, pode ter um cheiro ruim também e o bebê também pode ter febre. Qualquer um desses sinais, em qualquer tempo que o coto umbilical ainda estiver lá, pode levar seu bebê lá no pediatra porque ele precisa de ser avaliado. Como que a gente faz o curativo desse coto umbilical? O que está escrito lá na Sociedade Brasileira de Pediatria? Que a gente pode usar o álcool 70 ou o álcool absoluto e também a clorexidina, que é um outro componente, é uma outra substância que ela é mais, digamos assim, mais forte para evitar contaminações, para evitar infecções nesse coto umbilical. A clorexidina, comparando com o álcool, a clorexidina ela vai evitar mais infecção. O álcool, ele evita menos infecção, mas ele favorece do umbigo cair mais rápido. Mas eu acredito que o nosso objetivo de todo mundo é sempre ter um coto umbilical limpo e mais distante aí de qualquer infecção, de qualquer contaminação. Então tem aí essas duas opções, a clorexidina e o álcool, sabendo aí a diferença entre eles para poder escolher e usar no seu bebê, no seu filho. Com o cotonete, depois de já ter lavado o coto umbilical, seja no banho, seja com água molhada, seja com a mão molhada, né? A gente vai sempre estar lavando esse coto umbilical, não precisa de ter nervoso, a gente tem que pegar, a gente precisa de lavar, especialmente aqui na inserção desse coto umbilical. E ele provavelmente vai estar com clamp ainda, né? Que é aquela coisa dura de plástico que fica aqui quando o bebê nasce, né? Precisa de clampar para não ficar saindo sangue aqui ainda. Esse clamp a gente não tira, o clamp geralmente cai junto com o coto umbilical. A gente só protege o clamp para ele não ficar ferindo a barriga do bebê. Então, depois de você ter lavado ele bem, depois de ter pego a toalha, secado bem esse coto umbilical também, toda e qualquer ferida, gente, tem que ficar sempre limpa e seca. Lembrando que o coto umbilical, ele também é uma ferida. Depois disso, o que a gente vai fazer com um cotonete? Nós vamos molhar, seja no álcool 70% ou o álcool absoluto, ou na clorexidina. A gente vai embebedar esse
cotonete e vamos colocar ele aqui, ó, na inserção do coto umbilical. A gente vai pingar ele aqui, a gente vai passar esse cotonete por aqui, assim. Pronto, fizemos a asepsia do coto umbilical. E depois a gente vai usar a gazinha para proteger esse umbigo. Essa gazinha, ela vem assim. A gente vai abrir ela toda. Ela vai ficar assim. Depois a gente vai dobrar aqui. Isso. E essa gazinha aqui, a gente vai contornar o umbigo. Nós vamos só enrolar nesse umbigo aqui. Como vai ter o clamp aqui, gente, também, aquela coisa de plástico dura, a gente pode passar a gazinha em volta do clamp também. Porque quando a gente for colocar ele, né, o umbigo pra cima, pra depois colocar a fralda, esse clamp não vai ficar arranhando aqui a barriga do bebê, porque ele vai estar protegido pela gazinha. Depois que esse umbigo cair, é muito interessante a gente saber que esse umbigo ele vai cair em torno de 7 dias, 10 dias, já é o mais comum desse coto umbilical cair. Mas pode acontecer, tem os bebês que têm essa caída, né, desse coto umbilical mais tarde. Só que aí a gente pode ter uma certa preocupação, a gente pode ter uma certa avaliação mais de perto sobre isso, porque pode estar referido a algumas outras doenças, por exemplo, como o hipotiroidismo, os bebês que demoram para o coto umbilical cair por mais de 3 semanas. Não significa que seu bebê tenha alguma doença, alguma coisa errada, mas significa que precisa de ser avaliado de perto, sim. Não é esperado esse coto umbilical cair assim tão demorado. A partir de 3 semanas o coto umbilical ainda não caiu, a gente precisa de acompanhar mais de perto, tá bom? E olha só, depois que esse coto umbilical cair, o que vai acontecer? Vai ficar um buraquinho no umbigo do bebê mesmo, vai ficar, você vai ver que vai parecer que tem uma membrana lá dentro da barriga do bebê. E tudo bem, essa cicatrização ainda está acontecendo e a gente precisa de manter esses cuidados. Toda vez que for no banho, tiver sempre sujo, lavar com água e sabão, secar bem com a toalha, secar bem, deixar ele bem sequinho e mais uma vez embebedar o cotonete com o álcool 70 ou com a clorexidina, pinga lá nesse coto umbilical, agora não é coto mais, né, gente? Lá nessa cicatriz do umbigo e fim, coloca a fralda e pronto, e vamos sempre observar os sinais de alerta que eu falei lá no início do vídeo. Gente, isso que eu tinha para falar para vocês. Esse tratamento, né, essa cura do coto umbilical é uma dúvida muito constante que eu recebo, é uma coisa muito frequente que eu também falo, que eu oriento no meu curso de amamentação e cuidados com o bebê. Coloca aqui para mim a sua dúvida, o que você entendeu, qual foi a sua maior dificuldade. Se inscreva no canal, dê o seu like e não esqueça de rodar aí do lado os outros vídeos que tem aqui nesse canal para você também. Um beijo e até a próxima!